mais aberto. Irmãos, eu vou começar fazendo uma oração, faltam 2 minutinhos, né, para nós começarmos a nossa escola. Você que já está nos acompanhando, ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, nesta manhã que nós nos encontramos diante da Tua presença, eu quero adorar, bendizer o Teu santo nome, te apresentar, Deus, essa escola bíblica dominical, para que o Senhor venha, Deus, derramar da Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa, Deus, manifestar a Tua graça em nossas vidas, que aqueles que assistirem esse vídeo, Senhor, aqueles que acompanharem a aula ao vivo também, Senhor, possam sentir mesmo a Tua graça, a Tua paz, e, Deus, em nome de Jesus, que possamos ser tocados pela Tua palavra, porque a Tua palavra diz no Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está firmada nos céus. Então a Tua palavra, ela é imutável e ela é eterna. E nós confiamos no Deus eterno, nós confiamos na graça desse Deus soberano que está sobre a vida de cada um de nós. Meu Deus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, para que nós possamos entender quão importante é nos relacionarmos contigo através da palavra, da oração, do jejum, né? E da santificação também, Senhor. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em comunhão e graça para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. 9 horas em ponto, bom dia, doce paz para todos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, o derramamento do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu consigo aqui com os óculos, se fica melhor. Acho que dá para ir. Vamos ver. Se incomodar, depois eu tiro, né? Mas eu espero que você tenha passado uma noite abençoada, né? E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Irmãos, então nós estamos hoje preparados para esta lição, a lição de número 11, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo este que foi profetizado por Joel, pelo profeta Joel, né? E nós estaremos então trabalhando esta lição no dia de hoje. Espero que você tenha um bom proveito. Qualquer coisa depois, se você não conseguir anotar as informações, os textos, né, que precisam ser anotados, depois você volta lá, assiste o vídeo. Mais tarde eu vou editar o vídeo, né, para tirar a parte que nós ficamos aqui aguardando os irmãos aparecerem. Então vamos aí para o nosso texto-chave. Vai dizer assim, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Então, esta aí é o texto-chave da nossa aula. E o que o profeta Joel apresenta nesse texto, irmãos? Ele apresenta uma das mais importantes promessas do Antigo Testamento. Ou seja, Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Essa promessa revela que a atuação do Espírito Santo não ficaria restrita a reis, profetas ou sacerdotes, mas ela alcançaria homens e mulheres, jovens e idosos, servos e servas, demonstrando que a graça de Deus oferecida de forma ampla ao seu povo, né, seria
expandida, né? Ou ampla, né? A palavra ampla já coloca tudo, né? Expandida para todos. Então, não seriam mais somente reis e profetas que teriam acesso à graça e ao Espírito Santo de Deus. Deus aqui promete, através do profeta, né, que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa, ela está diretamente relacionada ao dia do Senhor, que é uma expressão profética que aponta para o juízo divino contra o pecado, quanto para a salvação daqueles que se arrependem. Antes do derramamento do Espírito, o profeta Joel ele anuncia uma coisa muito interessante, um chamado ao arrependimento. Irmãos, a palavra arrepender-se vem da palavra grega metanoia, que é mudar de mente. O povo precisaria arrepender dos seus pecados também. A ação do Espírito Santo é um benefício de Deus para a nossa vida. Mas para receber o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, precisamos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos ao Senhor. Então, antes do derramamento do Espírito, o profeta Joel ele anuncia um chamado ao arrependimento, mostrando que Deus deseja restaurar seu povo antes de exercer o juízo definitivo. O cumprimento inicial desta profecia vai acontecer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre todos os discípulos, conforme registrado em Atos, né? Capítulo 2. Naquela ocasião, o apóstolo Pedro declarou que o que estava acontecendo era o cumprimento da palavra anunciada por Joel. Então, Deus estava ali naquele dia cumprindo a profecia de Joel capítulo 2, inaugurando uma nova etapa da obra de Deus, né, na história da redenção. Tá certo? Então esta é a explicação do nosso texto-chave. E nós temos também aqui a verdade teológica. Verdade teológica pelo pastor Leandro Rosa Silva. A verdade teológica diz assim: a promessa do derramamento do Espírito está ligada ao dia do Senhor, revelando uma expectativa que une juízo e salvação, além de culminar na possibilidade de redenção para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pastor Leandro Rosa da Silva. A verdade teológica, vamos lá. O pensamento aqui do pastor Leandro Rosa. A verdade teológica dessa promessa é que Deus ele continua chamando todas as pessoas por meio de Cristo, oferecendo o Espírito Santo àqueles que creem. Assim, o derramamento do Espírito aponta para uma esperança que une juízo e misericórdia, culminando na certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, revelando a universalidade da graça e o poder transformador de Deus, explicando o que a gente pode aprender, né, a vontade de Deus ali para com o seu povo, né, de estar próximo do seu povo, né? Então nós vamos agora também para o nosso próximo slide, que é a leitura bíblica congregacional. Espero que você tenha entendido até aqui. Qualquer dúvida você pode participar pelo nosso chat aqui do YouTube, ou também pessoal da igreja e os irmãos da IAC de Lavras pelo WhatsApp. Lição 11, derramamento do Espírito Santo. Vamos para a nossa leitura bíblica congregacional, que se encontra em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, e Ezequiel 36, 26 ao 27. Então são dois textos aí muito interessantes, tá bom?
Se você quiser acompanhar aí na Bíblia, fique à vontade. Se você quiser depois voltar ao vídeo e ler direitinho, fique à vontade também, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor em Joel capítulo 2, versículo 28 e 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. O profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27, depois a gente vai estar falando também. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meus estatutos, guardais os meus juízos e os observais. Muito bem, então, vamos aí para a nossa explicação da nossa leitura bíblica congregacional. Amém? Então, irmãos, veja bem, a profecia de Joel anuncia um tempo de restauração em que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Essa promessa demonstra que a atuação do Espírito Santo não seria limitada a um grupo específico, mas alcançaria homens e mulheres, jovens e idosos, servos e servas. O objetivo desse derramamento é capacitar o povo de Deus para viver em comunhão. Comunhão com Deus, e testemunhar da sua vontade. Nos versículos 30 e 31, Joel também descreve sinais extraordinários no céu e na terra que antecederão o grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais apontam para a intervenção soberana de Deus na história. Lembrando que o Senhor é justo para julgar o pecado, mas também misericordioso para salvar, para salvar aqueles que se arrependem, aqueles que voltam para Deus, se voltam para Deus com fé e arrependimento. O versículo 32, irmãos, apresenta uma das maiores promessas da Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa declaração revela que a salvação é oferecida por Deus a todos os que respondem ao seu chamado. No Novo Testamento, por exemplo, essa promessa encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, por meio de quem todo aquele que crê recebe o perdão dos pecados e a vida eterna. Agora, já em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, eu acho interessante essa sincronia que há na palavra de Deus, onde profetas em diferentes épocas, ou até mesmo contemporâneos ali, eles estão profetizando em épocas talvez diferentes, mas há um encaixe como se fosse uma engrenagem. Então, o profeta Ezequiel, ele vai nos ensinar que Deus promete conceder um novo coração e um novo espírito ao seu povo. Isso é uma reverberação também do que o profeta Joel disse, e uma complementação
né? Isso é muito interessante. Então, ele vai dizer assim que vai dar um espírito novo ao seu povo, né? E vai falar sobre o coração de pedra. O coração de pedra, ele é símbolo da insensibilidade espiritual e da rebeldia, né? Então, ou seja, Deus ia pegar aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele coração rebelde, e ele substituiria por um coração de carne. Quando ele fala coração de carne, ele está falando de sensibilidade. Então, sensível à vontade de Deus. Além disso, o Senhor colocaria o seu espírito, capacitando-os a viver em obediência. Assim, então, irmãos, as profecias de Joel e Ezequiel se complementam, mostrando que o derramamento do Espírito Santo produz uma transformação interior que conduz o crente a uma vida de santidade e comunhão com Deus. E é uma verdade, né, o que nós estamos falando aqui. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nós, e esta presença do Espírito Santo de nós, embora existe uma lei moral dentro de cada um de nós para definir o que é certo e o que é errado, mas há também a ação do Espírito Santo, muitas vezes, quando nós vamos tomar algumas atitudes ou até mesmo ações que não condiz verdadeiramente com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor, e aí o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje ele não está restrito mais a uma liderança, a um tipo de pessoa, a um tipo de etnia. Pelo contrário, ele já foi derramado sobre toda a carne. Amém, irmãos? Que bênção, hein? Deus abençoe. Vamos lá. Vamos agora para a nossa elucidação textual. Vamos ler aí a elucidação textual. A minha esposa também está assistindo lá. Deus abençoe, missionária Ana. Deus abençoe. Dá um abraço nos nossos filhos aí. Vamos lá então para a nossa elucidação textual. A promessa do derramamento do Espírito Santo em Joel 2, 28 e 32 expressa a esperança escatológica de um tempo novo em que a ação de Deus alcançaria toda a comunidade. É mais ou menos o que a gente falou ali, né, na interpretação do texto, né? Sem distinção sociais ou geracionais, ao anunciar que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, o texto aponta para uma transformação espiritual coletiva na qual a profecia, as visões e sonhos se tornam sinais da presença ativa de Deus na história. Esse derramamento está ligado ao dia do Senhor, revelando uma expectativa que une juízo e salvação, além de culminar na possibilidade de redenção para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ezequiel 36, versículo 26 ao 27, nos diz que essa esperança é aprofundada pela ênfase na transformação interior do ser humano, em meio ao trauma do exílio babilônico, que era o momento que eles estavam vivendo, né? Momento de angústia, momento de dor. Deus promete retirar o coração de pedra, como eu disse lá, o coração duro. Temos até uma imagem aqui abaixo da minha de um coração de pedra e um coração de carne. O coração de pedra representando a dureza de coração, né, das pessoas, a insensibilidade espiritual, moral e pessoal de cada um em relação a Deus, e um coração de carne, que é um coração simbolizando a humildade, um coração mais submisso, né, menos soberbo, né, se assim podemos dizer. Então, assim, Joel e Ezequiel eles convergem ao apresentar uma escatologia que vai além da restauração eterna. Então, irmãos, eu quero explicar essa palavra converger, tá?
eles estão seguindo um mesmo caminho, uma mesma linha de raciocínio, estão tratando de um assunto, apontando para um mesmo caminho, né? Para o mesmo Senhor, para o mesmo derramamento de Espírito, tá certo? Então cada um fala com mais profundidade dentro daquilo que o próprio Deus determina no coração deles. Vamos pular aqui para a introdução. Ao longo desse trimestre, né, nós estamos compreendendo que a esperança escatológica no Antigo Testamento não se limita a expectativas políticas ou restauração territorial de Israel, mas também alcança uma dimensão de transformação éticas e espirituais. Então, nessa lição, veremos que entre os eixos dessa transformação encontra-se a promessa do derramamento do Espírito de Deus, que inaugura uma nova relação entre o Senhor e o seu povo, marcado por uma renovação interior do coração humano. Essa esperança aponta para um agir divino que transcende o tempo imediato da profecia, projetando-se para um futuro de restauração. Então nós vamos entender aí essa elucidação textual e essa introdução que está aí em Joel, né? A profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32. É muito bom frisar isso, irmãos, porque o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos aprendendo hoje, se trata da palavra de Deus que já foi anunciada muito antes de nós nascermos. Então, a importância do Antigo Testamento é que ela não contradiz o Novo, a Nova Aliança, o Novo Testamento. Tudo que o profeta Joel, né, e o profeta Ezequiel estão falando acerca do futuro, da restauração de Israel, não é só uma restauração local, né, ou territorial, ou geográfica, como muitos gostam de falar, né, que talvez seria até o mais correto de estar falando, mas uma restauração universal. Quando Deus está falando que vai derramar da sua carne, vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, o Senhor está colocando todos os povos, nações, dentro desse mesmo contexto. Então a profecia de Joel anuncia, irmãos, um dos maiores atos da graça de Deus na história da redenção, né, que é o derramamento do Espírito. E é interessante, toda a carne. Então, não há aqui uma distinção de um grupo, de uma etnia, de alguém privilegiado, mas quem são os privilegiados? Aqueles que se entregam a Deus. E por isso que eu falo muitas vezes ali na casa do Senhor, ali na igreja, quando nós estamos cultuando, se nós sairmos de casa já com o nosso coração aberto, o Espírito Santo de Deus já está em nós. Eu costumo dizer que o ambiente onde Deus está não é ruim, tem que ser um lugar bom, tem que ser um lugar agradável, mas o meu coração, ele está disposto, né, a receber a graça, a presença, o Espírito de Deus em nós. Porque se nós sairmos de casa predispostos a adorar ao Senhor, não existe culto ruim, né? Então, em meio a um contexto em que o Espírito era concedido apenas a pessoas escolhidas para permissões específicas, né, que eram sacerdotes, reis, profetas, né, Joel revela que chegaria um tempo em que essa bênção seria estendida a todo o povo de Deus. Filhos, filhas, jovens, idosos, servos e servas, todos participariam igualmente dessa promessa, demonstrando que Deus não faz acepção de pessoas, mas chama todos os que pertencem a Ele, né? Essa promessa está intimamente ligada
ao dia do Senhor, que é o tema central da profecia de Joel. Esse dia, irmãos, representa tanto o juízo divino contra o pecado, quanto a manifestação da misericórdia de Deus para os que se arrependem. Então, o arrependimento é um sentimento, uma ação que é atribuída a nós e que faz toda a diferença nesse momento. E os sinais descritos no texto apontam para a soberania do Senhor sobre toda a criação, enquanto a declaração de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo revela que, mesmo em meio ao juízo, Deus oferece um caminho de salvação. E é interessante porque eu sempre penso isso, irmãos. Perdão. Como é interessante, Deus sempre está indo ao encontro do seu povo, não é verdade? Então, lá em Ezequiel, já no capítulo 36, 26 ao 27, qual é o foco? O foco recai sobre a transformação interior, aí já é de dentro para fora, realizada por Deus. Ou seja, o povo, qual era o contexto ali, né? O povo encontrava-se no exílio por causa da sua desobediência. Mas o Senhor prometeu restaurá-lo, não apenas exatamente, mas principalmente o seu coração. O coração de pedra, como eu já falei aqui, simboliza a dureza da rebeldia. E Deus, esse coração seria substituído por um coração de carne sensível à voz de Deus. E além disso, o próprio Espírito Santo habitaria no interior do seu povo, capacitando-o a viver em obediência. Então, irmãos, Joel e Ezequiel, eles apresentam, portanto, duas dimensões inseparáveis da obra do Espírito Santo. O derramamento para capacitação e transformação, e para santificação também. E no Novo Testamento, essa promessa começa a cumprir-se no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, todos que estavam ali, naquele momento, e, contudo, a sua plenitude seria plenamente manifesta na consumação do reino de Deus, quando toda a obra de redenção será concluída e o povo do Senhor viverá eternamente na presença do Senhor. Então é um resumo aí da lição, para que a gente possa passar aí para o próximo tópico. Nós vamos aí para o primeiro tópico da nossa lição, irmãos. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. A Gislane, bom dia, paz do Senhor, paz do Senhor, Gislane. Amém. Missionária Ana. Amém. Amém. Me respondeu ali. Irmãos, se alguém quiser fazer algum comentário sobre a lição aqui, alguma dúvida, pode estar entrando aqui no nosso grupo da igreja, fazer uma colocação, fazer uma pergunta e a gente vai aprender junto aí, tá bom? Vamos então para o nosso primeiro tópico, Esse assunto, irmãos, às vezes ele pode parecer um pouco repetitivo, sabe? Porque nós estamos tratando de dois textos, que falam de um determinado assunto sobre o que é o derramamento do Espírito Santo. Então, eu estou olhando aqui para o celular como se eu estivesse olhando para o grupo da igreja, e é verdade, mas na verdade eu tenho que me direcionar a você aqui. Então, pode parecer um assunto meio repetitivo, mas de suma importância para as nossas vidas, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico o aluno que acompanha essa revista, que nós estamos aí nesse trimestre, já sabe que o livro de Joel é tradicionalmente situado
em um contexto pós-exílico ou possivelmente no período persa. Embora haja debates acadêmicos quanto à sua datação exata, no entanto, existem pontos seguros e literários de interpretação. O profeta Joel, cujo nome significa "O Senhor é Deus", dirige-se a Judá em um cenário de crise nacional marcada por uma devastadora praga de gafanhotos. Joel capítulo 1, versículo 4, interpreta teologicamente como sinal do dia do Senhor. Esse contexto histórico-social de calamidade fornece o pano de fundo para uma mensagem que une juízo e esperança. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 32, o profeta anuncia que, após o arrependimento e a restauração do povo, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Essa expressão é teologicamente revolucionária no contexto do Antigo Testamento, pois rompe com a ideia de que o Espírito estava restrito a líderes específicos, como reis, profetas e juízes. Filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões e idosos sonhariam sonhos, indicando uma democratização e expansão sem precedentes da experiência espiritual. Do ponto de vista escatológico, Joel projeta essa promessa para um tempo futuro associado ao agir soberano de Deus na história. Porém, essa expectativa não deve ser apenas como previsão cronológica, mas como linguagem profética, simbólica, que expressa a convicção de que Deus inauguraria uma nova etapa na relação com a humanidade. Essa leitura prepara o terreno para a interpretação neotestamentária. Essa palavra neotestamentária, neo vem de novo, né? É Novo Testamento, tá? Especificamente em Atos, capítulo 2, onde nós já citamos ali, mais acima, quando Pedro identifica, o apóstolo Pedro, né, identifica o Pentecostes como o cumprimento dessa profecia. Em síntese, Joel anuncia um tempo futuro em que o Espírito de Deus será derramado sobre todo o povo, inaugurando uma nova relação de Deus com a humanidade, né? Amém? Nossa irmã Nazaré, paz do Senhor Jesus, nossa irmã diaconisa Durcileia Fernandes também está acompanhando a gente ali. Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Os irmãos fiquem à vontade aí para fazer seus comentários, né? Então vamos explicar aí esse primeiro ponto da nossa lição, né? A promessa do Espírito para todos. Irmãos, o ministério do profeta Joel ocorreu em um período de grande crise para Judá, marcado por uma devastadora praga de gafanhotos que trouxe fome, prejuízo econômico, sofrimento ao povo. Então a situação era uma situação de desesperança. E é interessante, porque é exatamente neste momento que eles estavam passando ali, né, por essa tribulação, por esse momento terrível, que Deus usa o profeta Joel, né, para chamar a atenção do povo, mas também para dar uma palavra de esperança. Então, Joel interpreta essa calamidade como chamado divino ao arrependimento, né? Então, muitas vezes, penso eu, que quando somos provados, alguma coisa o Senhor tem a nos ensinar. Alguma coisa Deus tem a nos ensinar. Então, dessa mesma forma, não adiantava Deus restaurar aquele povo sem que ele se arrependesse. Então, para que a obra do Espírito Santo seja completa em nossa vida e seja perfeita, nós precisamos também rever os nossos conceitos, nos voltar para Deus e arrepender dos nossos pecados. Então, Joel ele interpreta essa calamidade como um chamado divino ao arrependimento, mostrando que o dia do Senhor não representa apenas juízo,
mas também uma oportunidade para que o povo, né, retorne ao Senhor e experimente sua misericórdia. Então ele, após convocar a nação ao arrependimento, Joel anuncia extraordinariamente uma promessa, a promessa de Deus. Que promessa seria essa? Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. No Antigo Testamento, irmãos, o Espírito Santo era concedido de maneira especial a pessoas escolhidas para desempenhar missões específicas, como profetas, reis e juízes. Agora, Deus está levando essa atmosfera da ação do Espírito Santo não só a um grupo restrito, mas está começando ali a falar sobre a graça, que é o favor imerecido. Então, a partir desta profecia, né, porém, a promessa vai nos mostrar, o texto vai nos mostrar que homens e mulheres, jovens e idosos, servos e servas participariam igualmente da ação do Espírito Santo, demonstrando que Deus estenderia sua graça a todo o povo, né? Então, hoje nós temos essa liberdade de buscar ao Senhor, né? Pastor Sebastião, a doce paz, meu querido. Deus abençoe a tua vida aí. Então, irmãos, olha só que coisa interessante, olha só que coisa boa que Deus está fazendo, indo ao encontro do seu povo, né? Conduzindo-os ao arrependimento e, ao mesmo tempo, oferecendo a sua graça para a glória e louvor do santo nome do Senhor. E hoje nós temos essa presença do Espírito Santo, que mais na frente nós vamos estar falando ali. Então, essa promessa, irmãos, ela possui um forte caráter escatológico, ou seja, quando nós estamos vendo esses cumprimentos, quando nós estamos experimentando o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, nós estamos entendendo que o fim está próximo, porque a escatologia é o estudo das últimas coisas. Então nós estamos caminhando para esse fim de corrupção, para esse fim de pecado, né? De afastamento, de apostasia na presença de Deus. Então Deus ele está derramando do seu poder e da sua graça e nós estamos cada dia mais perto do Senhor. Amém? Nossa irmã Maria, nossa irmã Leni, eu também creio que Deus quer nos ensinar, né, nas duras provas, verdade, minha irmã, porque foi assim que ele provou, né, a Jó, verdade. Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui para a nossa lição, então Deus está restaurando a comunhão com o seu povo, né? Trazendo-os arrependimento. Então, irmãos, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se aquele povo não se arrepender dos seus pecados, impossível será a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E arrepender é mudar de mente, é mudar de atitude, sabe? É reconhecer verdadeiramente que nós precisamos da graça de Deus, que somos pecadores, precisamos dessa graça, da presença do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele talvez hoje está nos chamando ao arrependimento. Mas arrepender, eu já estou na igreja, irmãos. Estar na igreja é muito importante, participar dos cultos é muito importante para todos nós, mas precisa haver aqui a verdade dentro do nosso coração. Não adianta colocarmos um salão cheio de pessoas que, na verdade, o coração está longe. Então nós temos que entrar nos átrios do Senhor, que é a igreja ali do Senhor, onde representa a igreja do Senhor, né? Entrar com sinceridade, com o coração aberto, para que Deus possa abençoar a nossa vida, né? E fazer valer a pena essa promessa de Deus sobre nós. Eu tenho orado a Deus assim, Senhor, eu não quero ter momentos bons na tua casa, eu quero ter, sabe, o meu pensamento é que todos os momentos sejam bons, e para isso eu preciso
todos os dias me arrepender dos meus pecados, né? E me voltar para Deus e abrir o coração para Ele, para que o Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa trabalhar em nós, em mim e através de nós, né? Em nome de Jesus. Então, mais do que uma mudança externa, esta profecia tratava-se de uma transformação espiritual capaz de capacitar os crentes para viverem em santidade e proclamarem a palavra de Deus. O cumprimento inicial dessa profecia, né, aconteceu ali no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro citou Joel para explicar o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Os irmãos estão lembrados que após a ascensão ali do Senhor Jesus aos céus, aconteceu, né, que o Senhor pediu para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Então, Atos capítulo 2 vai citar justamente esse momento onde estão ali cerca de 120 pessoas que foram repartidas entre elas línguas como de fogo, né? E naquele momento estava acontecendo uma grande festa do Pentecostes. E o que acontece? Judeus de várias partes do mundo estavam ali, né? E aí Deus falava com eles através das pessoas que ali estavam e cada um os ouvia na sua própria língua. Então foi o ponto-chave, o start, né, para que a igreja do Senhor Jesus fosse cheia e a partir dali, meu irmão, a igreja emergente, né, que começa em Atos dos Apóstolos, começa a pregar com autoridade, com poder e graça, milagres vão acontecendo. E hoje, irmãos, não é diferente, sabe? Nós podemos buscar ao Senhor e Deus pode nos usar da mesma forma. Agora depende de nós, né? Depende de cada um de nós. Então, o cumprimento inicial dessa profecia ocorre no dia de Pentecostes, tá? Quando o apóstolo Pedro citou Joel para explicar o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Desde então, olha só, todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo, aguardando o cumprimento pleno da promessa na consumação do reino de Deus. Então, nós estamos vendo tudo acontecer, né? Todas as coisas estão ali acontecendo, apontando para a vinda do grande dia do Senhor, onde, né, haverá aí a restauração total e a implantação total do reino de Deus, e que nós possamos estar preparados para esse dia, né? Amém. Nosso irmão evangelista Jair Sabino também, paz do Senhor, meu irmão, irmã a diaconisa Cleidete também, Deus abençoe a vida de vocês aí, obrigado por estar, né, acompanhando a escola dominical conosco, tá bom? Vamos então, irmãos, para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide tem o título, né? A transformação interior do coração. Deixa eu jogar a minha imagem aqui um pouquinho mais para cima. Vou colocar ela mais aqui para que possa aparecer o coração, né? Então vamos lá. A profecia de Ezequiel, vamos lá, isso. O profeta Ezequiel exerceu seu ministério durante o exílio babilônico no século VI a.C., entre uma comunidade profundamente marcada pela perda da terra, do templo e da autonomia política. Sacerdote de origem, Ezequiel interpreta o exílio não apenas como um simples acontecimento. Nós temos aqui um quadrozinho, né, da exterioridade da lei e a interiorização da aliança. Então vamos lá. Condição anterior do povo, ó. Coração de pedra, aí tem um escudo, resistência, e tem a lei que é externa, tá certo?
qual é a ação divina dentro desse quadro, né? Vamos começar lá de novo então. Coração de pedra, a ação divina é remover o coração de pedra. Qual é o resultado espiritual? O que Deus vai fazer? Vai dar uma sensibilidade espiritual. Irmãos, a sensibilidade espiritual é algo que nós precisamos buscar para a nossa vida, sabe? Há pessoas que pensam que, assim, né, pastor, você está querendo espiritualizar tudo. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que é uma verdade. Tudo no que diz a vida daquele que serve a Deus é espiritual. Não sei se os irmãos lembram ali da fala do nosso pastor Sebastião, da experiência que eles tiveram ali, né, no Fonte Verde, nosso núcleo missionário ali, daquela batalha espiritual quando ele estava orando ali para aquele rapaz, né? Foi um momento ali de intercessão, mas um momento também de batalha, de guerra espiritual, a dor que ele sentiu no braço, né? As coisas que acontecem à nossa volta, que às vezes a gente fica pensando por que está acontecendo isso. Tudo isso, quando nós temos essa percepção de que é algo espiritual, significa que nós estamos indo para o caminho certo. Não é espiritualizar tudo, mas porque nós hoje somos espirituais. Então a palavra de Deus vai dizer que aquele que é carne, aquele que não é espiritual, ele não consegue discernir o que é espiritual. E aquele que é espiritual consegue discernir o que é espiritual. Então, essa sensibilidade que Deus está colocando no coração do homem, né, do seu povo, essa sensibilidade é que vai abrir as portas do coração ou as portas da alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que o Espírito Santo de Deus atue em nós. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos enxergar. Então, as coisas espirituais. Então, o mundo está aí, ó, de mal a pior, né? Estamos vivendo um dos piores momentos na face dessa terra, com tanta ideologia, com tanta coisa, tá certo? Eu acho que cada ser humano tem direito de ser e fazer o que quiser. Mas já que nós nos propomos a servir ao Senhor, precisamos entender que nós estamos vivendo dias difíceis. E quem vai nos dar o discernimento espiritual, né, para isso, que vai amolecer o nosso coração, nos dar essa sensibilidade, é a presença do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, precisamos buscar. Aí, por que eu falo isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas muitas vezes a gente percebe que o coração das pessoas estão longe, entendeu? Está ali no ambiente, o louvor é agradável, até a palavra nos faz emocionar, chorar, o testemunho de um irmão, o testemunho, né, de uma criança cantando ali, é tão bacana ver, né? Vou até citar aqui o Isaac, né? Esses dias o Isaac falou se podia ter oportunidade, que ele queria oportunidade. Eu falei, não, aqui seria a ceia no domingo e a gente estava com o tempo mais apertado. Aí falei, mas na sexta-feira você vai ter a sua oportunidade. E chegou na sexta-feira, ele não esqueceu da oportunidade dele não, né? Aí ele foi lá e leu uma palavra, né, para nosso coração, e Deus usou da mesma forma, né? Interessante isso. Ele guardou no coração dele, né, pela sua pureza de coração. E nós temos que preservar isso nos nossos filhos, netos, ou seja, né, nossa família, em nosso coração, sabe? Essa sensibilidade para enxergar, não é questão de espiritualizar tudo, mas enxergar que nós estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual tremenda. E sem essa sensibilidade, né, o nosso coração vai continuar como um coração de pedra. Então o que Deus faz? Não adiantava Deus ir lá e tirar o povo do cativeiro.
O cativeiro foi um momento de tratamento. Presta atenção, gente. O momento de luta que nós passamos muitas vezes é Deus tratando alguma coisa dentro do nosso coração. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente primeiro tenta resolver com os nossos braços, não entendendo a magnitude daquilo que está vivendo. Mas se você parar no meio da sua tribulação aí e voltar-se para Deus, Deus vai te dar uma sensibilidade, vai remover essa insensibilidade e te dar um coração mais humilde e espiritual. Aí você vai começar a entender o mover de Deus e aí sim Deus vai começar a agir. Então, primeiro arrependimento, reconhecimento da graça de Deus e renovação de espírito, né? Nós temos aí também a resistência, que é no segundo quadro aí, que é um escudo, né? O escudo ele serve para defesa. Mas só que a nossa guerra não é contra Deus. A nossa guerra não é contra a carne ou espírito. A nossa guerra é contra quem? Principados e potestades, irmãos. Sabe? Então, a gente, em relação a Deus, tá? Nós precisamos ser mais abertos. Então, o que Deus vai fazer nessa resistência? O que fez aí? Né? Ele vai dar um novo coração, né? E tem um coraçãozinho aí. Esse coração está ligado às nossas emoções, que é a interpretação do nosso verdadeiro eu, as nossas emoções, sentimentos e tal, e vai nos dar disposição para obedecer. E aí nós temos o terceiro quadro, que é a lei externa, né? A lei ela foi usada como uma base de regra para que as pessoas fossem... para que Deus colocou ordem na casa porque a coisa estava meio bagunçada. Então, só que a lei, ela, apesar de ter sido dada por Deus, ela é imperfeita. Por quê? Porque é impossível que todos nós guardássemos todos os mandamentos. A gente fala de 10 mandamentos, irmãos, né? Que é a base da lei, mas cada mandamento tem centenas, milhares de regras para serem obedecidas, entendeu? Então era muito difícil alguém conseguir verdadeiramente cumprir toda a lei. A gente consegue guardar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas é impossível. Então, mas era um momento ali onde Deus estava trabalhando com o povo através da lei. Por isso que tinha aí uma liderança, né, cheia do Espírito, o Espírito Santo revestindo o indivíduo significa autoridade. A autoridade que Moisés tinha, que os profetas tinham em falar acerca de Deus, de profetizar contra o pecado, contra a rebeldia. Não era só um indivíduo que chegava no meio dos outros ali, no meio das pessoas, né? E ficava falando, né? Raça de víbora, nada. Era alguém dotado de autoridade do Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, a gente precisa dessa sensibilidade. Então, mais do que a obediência, mais do que a obediência, nós precisamos ter sensibilidade, tá? Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, para a glória e louvor do nome do Senhor. Temos aí os nossos irmãos participando. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, o meu áudio está saindo direitinho aí? Os irmãos, se tiver alguma dificuldade, se estiver baixo, me avisa aí que eu arrumo aqui, tá bom? A música tá muito alta? Tá numa condição boa aí? Eu tentei colocar aqui no volume mais baixinho, né? Para que a gente possa ter um fundo aí para ajudar a gente, né?
Tá certo? Então vamos lá, para a explicação, né, desse capítulo, desse tópico 2, a transformação interior, tá certo? Vamos lá. O ministério do profeta Ezequiel, ele ocorre durante o exílio babilônico, como eu disse, né? Quando o povo de Judá vivia uma das maiores crises da sua história. Amém, pastor? Obrigado, Deus abençoe aí. Pastor Sebastião já deu um retorno ali. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Quando o povo de Judá vivia uma das maiores crises da história, longe da terra prometida e do templo, os israelitas enfrentavam a consciência da sua desobediência. Nesse contexto, Deus anuncia uma promessa de restauração que não se limitaria ao retorno do exílio, mas alcançaria a transformação do coração do seu povo. Em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, Deus promete retirar o coração de pedra, símbolo da insensibilidade espiritual e da resistência à sua vontade, e conceder um coração de carne, sensível à sua voz. Essa mudança, irmãos, demonstra que a verdadeira restauração começa no interior do ser humano. Não basta uma mudança de comportamento externo, né? É necessário que Deus transforme a natureza espiritual da pessoa. Então não adiantava Deus vir com a vitória se não houvesse uma mudança lá na raiz. Então, além de conceder um novo coração, o Senhor promete colocar o seu espírito dentro do seu povo. Essa é a grande diferença da nova aliança, né? A obediência deixa de ser apenas uma exigência da lei escrita e passa a ser resultado da atuação do Espírito Santo na vida do crente. A presença do Espírito Santo capacita o povo de Deus a viver segundo os seus mandamentos, produzindo uma vida de santidade e comunhão com o Senhor. A profecia de Ezequiel complementa a promessa de Joel, enquanto Joel enfatiza o derramamento do Espírito sobre todos os que pertencem a Deus. Ezequiel destaca a transformação interior realizada por esse mesmo Espírito. Juntas, essas promessas apontam para a obra redentora cumprida em Jesus Cristo, por meio da qual Deus concede uma nova vida àqueles que creem e continuam sendo transformados à imagem do Salvador. Então, quando eu disse aqui que era impossível cumprir a lei, por causa da dureza do coração, da insensibilidade do homem, né? Amém, diaconisa Dulcileia, obrigado aí pelo retorno. Então, irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida para que Deus possa, nos abençoar de tal forma a termos essa sensibilidade de ouvir Deus, de olhar para dentro de nós, né? Fazer uma avaliação de nós mesmos. Eu sempre falo isso lá na igreja, porque às vezes há pessoas que querem que Deus revela, né, o óbvio. Você se conhece, nós nos conhecemos, apesar que Deus nos conhece muito melhor, mas Deus não precisa revelar, né, para mim, que eu preciso me achegar a Ele cada vez mais, porque isso já está revelado na palavra do Senhor. Então, algumas atitudes e ações que vão abrir não só as portas, como as janelas dos céus para a nossa vida espiritual, depende única e exclusivamente de Deus. O profeta exortou a nação em um período difícil. E hoje a palavra de Deus é a exortação do próprio Deus para conosco. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Vamos então para o nosso terceiro tópico aqui. Conexões escatológicas, tá certo? Deixa eu dar uma olhada na hora. Estamos aí dentro do horário direitinho, né? Graças a Deus. Deixa eu ver aqui a nossa irmã Leni. Irmã Leni, se quiser mandar o áudio também no grupo da igreja aí, a gente põe aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pastor, eu entendo que o coração de pedra é aquele que não consegue perdoar as mínimas ofensas
Então essas mágoas ficam corroendo o tempo todo, entram até críticas quanto àqueles que fazem o certo. Também, é verdade, porque um coração duro, ele não é um coração disposto a obedecer, a perdoar, ele é um coração insensível, um indivíduo insensível a todas as áreas, né? Quando alguém se dá mal ou por uma decepção que ele teve em determinados lugares, passa como se fosse não acreditar mais no poder e na graça de Deus, né, irmão? Então, não perdoar também é um coração insensível. Então, existem várias ações aí que podem culminar nessa interpretação de um coração de pedra, e verdadeiramente essa questão de ressentimento, de mágoas no coração, elas vão bloqueando a nossa sensibilidade espiritual, né? Quer ver uma coisa interessante? Eu vejo o Espírito Santo como uma insulina. Olha, por que eu vou falar isso, né? A palavra de Deus vai nos ensinar que nós vai nos ensinar que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e cada membro é uma célula. Uma vez estudando sobre isso, eu aprendi, lendo algum artigo, alguma coisa, que o nosso corpo, né, que é composto de bilhões de células, entre elas, sabe, entre uma célula e outra existe água. E essa água, ela traz a oxigenação para que aquela célula não morra, tá certo? Olha o que acontece no caso do diabético, né? O pâncreas, ou ele produz pouca insulina, ou ele não produz insulina nenhuma. Então, a glicose que precisa entrar na célula, que é a energia, ela não consegue, por quê? Porque falta insulina. Então, o que acontece? Quando a pessoa aplica a insulina, o que a insulina faz? A insulina vai lá naquela célula, quebra ela, sabe? Ou abre uma porta de forma que a glicose entre na célula para dar energia. Ou seja, sem a insulina, a célula morre. E o crente, ou o ser humano, né, sem essa ação do Espírito Santo que vai nos quebrando o nosso coração de pedra, sem essa ação, nós morremos, talvez não fisicamente, mas morremos espiritualmente. E aí entra a palavra da nossa irmã Leni, né? Aí não temos sensibilidade para entender as coisas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos dessa insulina, sabe? Que é a presença e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Espírito Santo permeia, passeia pela igreja e está dentro de nós, né, irmãos? Tá certo? Então nós vamos aí para a explicação do tópico 3, conexões escatológicas, né? Depois, se você quiser pausar o vídeo, dar uma lida direitinho, para que o assunto não fique tão maçante, tão repetitivo. Eu acredito que para mim está sendo agradável. Graças a Deus, estou feliz aí com a presença dos irmãos, acompanhando. Né? O nosso irmão Jonathan também, não tinha visto aqui, ó, Jonathan Fernandes está lá, Agi. Né? Que bênção. Graças a Deus, meus irmãos. Fico muito feliz porque nós precisamos, sabe, trazer Deus para perto. E se tem algo que faz isso, é a palavra de Deus. Então, aprender a palavra de Deus é muito interessante. Vamos lá. Tópico 3, conexões escatológicas. A promessa anunciada pelo profeta Joel e o livro do profeta Ezequiel encontram dois cumprimentos inicial, né? No Novo Testamento, né? No dia de Pentecoste. E uns para aqueles dias também, onde Deus ele tira o povo do exílio, né? E eles voltam para a sua terra. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro ele declara o seguinte, que o derramamento do Espírito Santo era o início do cumprimento da profecia de Joel. Então, a partir desse momento,
a promessa do Espírito deixa de estar restrita, né, a um povo, como nós já falamos ali, específicos, para agora habitar em toda a carne, né? Então agora não há mais um grupo específico. Agora, através de Cristo Jesus, né, todos nós somos alcançados, porque o Senhor, né, ele morreu por nós ali na cruz do Calvário, se tornando nosso Salvador e abrindo também a possibilidade da vinda, do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Tanto é que antes de ascender ao céu, antes de Jesus voltar para o céu, ele promete o quê? Que enviaria o Consolador, né? Que é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então essa nova realidade, irmãos, também é confirmada por Jesus em seu diálogo com Nicodemos, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus ele ali ensina que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. A água simboliza o batismo, né, que é uma profissão pública de fé, uma confissão também de fé do homem para com Deus, né? E nascer do Espírito é receber o Espírito Santo ali em nossas vidas, né? Então, o Senhor ensina que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Isso demonstra que a salvação não consiste apenas em mudanças externas, mas em uma regeneração interior realizada pelo Espírito Santo, cumprindo, né, a promessa anunciada por Ezequiel de um novo coração e de um novo espírito. E o apóstolo Paulo, mais interessante ainda, ele amplia essa compreensão na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 11, ao afirmar que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita nos crentes. Olha só que maravilha. E essa presença do Espírito garante uma nova vida no presente e também assegura a esperança da ressurreição futura. Assim, o Espírito Santo é tanto o agente da santificação quanto a garantia da herança eterna prometida por Deus. Dessa forma, a escatologia bíblica, estudo das últimas coisas, apresenta uma realidade do já e ainda não. As promessas do Espírito já começaram a cumprir-se, certo? Então, quando ele diz que apresenta a realidade do já, é porque já começou a se cumprir. E ainda não, por quê? Porque ainda ela não chegou na sua plenitude. Então, a promessa do Espírito já começa a cumprir-se em nossa vida, na vida da igreja. Mas a plenitude é o ápice, né? Quando tudo estará completo, será experimentada na volta de Cristo, quando toda a obra de redenção será consumada. O Espírito Santo é, portanto, o selo da nova aliança e a certeza de que Deus concluirá perfeitamente a obra que iniciou em seu povo. Promessas, nós temos aqui as promessas cumpridas, né? Está aqui no quadrinho, né? Vou chegar mais para perto aqui, no nosso quadro. Vou chegar aqui mais perto. A promessa cumprida, a continuidade teológica. No Antigo Testamento, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, se cumpre no Novo Testamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 e 21, que é a ênfase aí, o derramamento do Espírito. Então, a profecia já começou a ser cumprida, não na sua totalidade, estamos no meio do processo, tá? Temos aí um coração, né? O livro de Ezequiel 36, 26, 27, se acontece ali em João, capítulo 3, versículo 5, quando fala do novo nascimento, né? E o livro de Ezequiel 36, 27,
no Antigo Testamento, se cumpre ou se reverbera na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 11, e agora nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Maravilha, né? Maravilha, 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 maravilha. A relação, então, irmãos, entre o Novo Testamento revela a perfeita unidade do plano de Deus para a salvação. As promessas feitas pelo profeta não permanecem apenas como expectativas para Israel, mas começam a cumprir-se nas pessoas e na obra de Jesus Cristo. O que foi anunciado por Joel e Ezequiel encontra seu desenvolvimento e realização na experiência da igreja, mostrando que Deus é fiel em cumprir tudo o que prometeu. Então, a promessa do derramamento do Espírito, anunciada por Joel, teve seu cumprimento inicial no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi concedido aos discípulos. Da mesma forma, a promessa de um novo coração feita por Ezequiel é explicada por Jesus ao ensinar a necessidade do novo nascimento. A gente não pode chegar na casa de Deus e trazer as nossas tralhas e tentar viver na presença de Deus com elas. Precisamos deixar o passado para trás, olhar para o alvo que é Cristo, deixar que a insulina da igreja, que é a presença do Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas, sabe? E nos faça-nos nos arrependermos todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Então, ninguém pode fazer parte do reino de Deus sem a regeneração operada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo amplia essa verdade ao anunciar que o Espírito Santo habita em todos os que pertencem a Cristo. Aí, olha só, hein? Habita em todos que pertencem a Cristo. Quando eu digo que nós temos que tomar cuidado, tá certo? Para que a gente não esteja só fisicamente em um ambiente e não entregar o nosso coração no sentido de envolver, de sensibilizar, é justamente isso aí, tá certo? A palavra de Joel era para um povo escolhido, uma nação eleita, um povo que foi chamado para a salvação e para a vitória, mas a ação deles, mesmo sendo o povo de Deus, a ação de desobediência culminou, em tanta desgraça na vida deles, da nação, que Deus precisou intervir na história. Então a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Porque só estar presente ali não significa que está tudo certo, tudo resolvido, não, tá, irmãos? Essa presença não apenas transforma a vida presente, mas também é a garantia da futura ressurreição e da vida eterna. O Espírito é o selo da nova aliança e a confirmação de que Deus completará a obra de redenção em seu povo. Assim, existe uma profunda continuidade entre as promessas do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. A redenção anunciada pelos profetas já começou a ser experimentada pela igreja, mas alcançará sua plenitude na volta de Cristo. Então nós estamos no meio do processo, vivendo a promessa, temos o Espírito Santo em nossa vida, mas quando Cristo voltar a estabelecer o seu reino, nós vamos chegar ali na plenitude de todas as coisas. Essa esperança, irmãos, ela deve fortalecer a nossa fé e confirmar que toda a história bíblica aponta para o propósito eterno de Deus de restaurar plenamente o seu povo, tá bom? Então, aí uma restauração, nós temos aqui os textos, Atos capítulo 2, 16 a 21, todo o texto que está resumido, tá? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, o que nós lemos aqui no quadrinho agora há pouco. Jesus conversando ali, João está relatando
quando Jesus conversa com Nicodemos e diz: é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 11, dizendo que o Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Olha só que maravilha, né, irmãos? Maravilha. Estamos chegando aí, então, ao final dessa lição. Eu espero que essa lição ela possa realmente fazer sentido em sua vida, que possamos crescer, né, na graça, no conhecimento. Deixa eu ver aqui, a nossa irmã Leni também. Sem obediência não há redenção, não tem mudanças e transformação, verdade. Então, a primeira coisa é o arrependimento. O arrependimento, ele vai abrir caminho para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, trabalhe em nós, né, e nós conseguimos passar a nos esforçar para obedecer a Deus e agradá-lo, para que a bênção dele esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus, né? E isso é muito importante, tá, irmãos? Então, não seja mais um espectador lá no culto, não vá assistir culto, não, sente, cultue ao Senhor, porque isso é muito importante para as nossas vidas. E cuidado com as ideologias e pensamentos que estão circundando o nosso mundo, levando os nossos jovens. Hoje eu vou falar, como está no YouTube, tem muita coisa que a gente não pode falar para evitar problemas, né? Mas vamos nos aproximar de Deus, buscar essa presença. Graças a Deus nós temos tido cultos abençoados ali, né? Onde sentimos a presença do Senhor. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Vamos para a nossa conclusão, então. A promessa do derramamento do Espírito Santo é uma das maiores revelações da esperança escatológica do Antigo Testamento. Os profetas anunciam que Deus não apenas restauraria o seu povo externamente, mas realizaria uma profunda transformação interior. Joel destaca o derramamento do Espírito sobre todos os que pertencem ao Senhor, enquanto Ezequiel enfatiza a renovação do coração e a capacitação para uma vida de obediência. Essas promessas começam a cumprir-se no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, inaugurando a nova aliança em Cristo. Desde então, todo aquele que crer em Jesus recebe o Espírito Santo, experimenta o novo nascimento e passa a viver uma vida transformada pela presença de Deus. Entretanto, a obra do Espírito ainda caminha para a sua consumação. Vivemos o tempo em que as promessas já começaram a cumprir-se, mas aguardamos o dia em que Cristo voltará e estabelecerá plenamente o seu reino. Nesse dia, toda a criação será restaurada e os salvos desfrutarão da comunhão perfeita e eterna com Deus. Assim, o Espírito Santo permanece como a garantia da nossa esperança. Ele transforma vidas no presente, fortalece a igreja em sua missão e assegura que Deus cumprirá plenamente todas as suas promessas, conduzindo o seu povo à plenitude da redenção e da vida eterna em seu reino. E como diz a palavra de Deus, irmãos, perdoa aí, porque de manhã sim, né? A gente acorda, o corpo ainda vai chegando no lugar. Mas a palavra de Deus ela vai dizer assim: aquele que começou a boa obra está nos aperfeiçoando, aperfeiçoará até o dia de quê? O dia do Senhor. Então nós estamos no processo, tá? Entenda isso. As pessoas se decepcionam com a igreja, quando eu digo isso, a igreja no sentido geral, tá, gente? As pessoas estão decepcionadas com pastores, igrejas, ministérios, porque elas focam sua vida no indivíduo, no sistema. Mas não existe pessoa perfeita dentro da igreja, a começar por mim como pastor. Nós nos esforçamos, estudamos, buscamos a Deus, consagramos a nossa vida, né? Santificamos a nossa vida, mas não há perfeição em nós ainda.
Então, todos nós, eu e você, meu irmão, independente do seu cargo ministerial lá na igreja ou não, todos nós estamos dentro do processo, todos nós estamos passando pelo processo de regeneração. Cada dia que a gente aprende mais de Deus, nós nos aproximamos mais dele, mais nós somos transformados para a glória e louvor do teu santo nome. Missionária Ana colocou aqui amém, foi bênção. Deus continue abençoando a cada um. Juntos somos mais fortes. É isso aí, irmãos. Deus abençoe a tua vida, a tua família, tá? Daqui a pouco, mais tarde, estaremos lá na igreja para mais um culto. E saia de casa com esse sentimento. Hoje eu vou sentar ali naquele lugar, eu vou abrir meu coração, eu vou rasgar meu coração para Deus e você vai ver o Espírito Santo de Deus trabalhando em sua vida. Muito obrigado a vocês, meus irmãos, que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus.